A mulher de Manoá era estéril. Aí já começa o milagre de Deus. Então, por ela ser estéril, Deus escolheu a mulher dele para conceber. E é incrível como Deus escolhe aqueles que não são, os loucos para confundir os sábios. Deus escolhe uma mulher estéril, assim como Ele escolheu uma mulher virgem para receber Jesus no ventre. Então, Deus não depende da sua capacidade, Deus não depende da sua história. Deus, Ele ama os desprezados, Ele ama aqueles que não são, para que sejam através dele. Amém? Então ela era estéril. E aí Deus fala: olha, eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser nazireu de Deus. Nazireu significa consagrado a Deus. Ele não pode tomar vinho, ele não pode tocar em coisa imunda, e ele não pode cortar o seu cabelo. Todas essas ordenanças de Deus é para que Sansão tivesse uma vida separada para ele. Ele não podia passear na vinha, tomar o vinho, a bebida forte. Por quê? Porque a bebida forte, ela embriaga. Assim como nós não podemos nos embriagar com as coisas desse mundo. Ele não podia tocar nas coisas mortas, em algum animal morto, porque era considerado uma contaminação. Assim como as coisas desse mundo, quando a gente brinca com o pecado, a gente também vai morrendo espiritualmente. E o cabelo, que representava a força de Sansão, a presença do Espírito de Deus, que ele não podia cortar. E isso significa que você não pode cortar o seu elo com Deus. Você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma busca, você tem que se envolver com a palavra de Deus. E esse cabelo, ele só pode crescer, ele não pode ser cortado. Você não pode romper a aliança com o Espírito Santo, a aliança que você tem com Deus. É a cada dia você precisa crescer gradativamente na presença de Deus. A cada dia tem um renovo, a cada dia tem uma coisa nova para você aprender. A cada dia tem uma unção nova para Ele derramar sobre a sua vida. E o Espírito do Senhor era sobre ele. E ele foi cuidado com muito amor pelos seus pais. E ele cresceu com uma força fora do comum. Ele tinha uma força extraordinária. E ele cresceu, e a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor era com ele. Sansão, ele não podia tomar vinho, ele não podia beber vinho. Por quê? Como a gente falou aqui no começo, porque o vinho embriagava, o vinho tira o juízo, assim como o pecado. A gente vai se afastando de Deus e daqui a pouco a gente não pensa mais, daqui a pouco a gente não sente mais. A gente vai caminhando por um caminho errado e se afastando de Deus. E é como se a gente estivesse embriagado. E Sansão, apesar dele não poder beber vinho, o que ele fazia? Ele passeava na vinha. Diga assim: passeava na vinha. É igual a pessoa que não vai beber e ela adora passear no barzinho. Ela não pode comer, ela quer fazer uma dieta e ela vive passeando na Sodier. Tem como? Não dá para ficar de dieta na Sodier, né, Guto? Não tem condições. Ainda mais na Páscoa. Você já fica lá, meu Deus do céu. Já fala aleluia, glória a Deus. Que coisa linda. Então Sansão, ele não podia beber vinho, mas ele gostava de passear na vinha. Juízes 14:5 fala que ele estava passeando na vinha em Timna. E o que significa passear na vinha? Ele sabe que ele não pode beber, ele sabe que ele não deve se contaminar, mas o que ele faz? Ele passeia no lugar que tenta ele. Gosta de andar aonde você sabe que você pode cair, você pode escorregar. É passear emocionalmente em lugares que você não vai dar conta depois. Brincar com o pecado, brincar com o propósito de Deus na sua vida. E era isso que ele gostava de fazer, passear na vinha.
Ele sabe que aquilo tenta, ele sabe que emocionalmente ele não está preparado para aquilo, mas mesmo assim, ele gosta de estar nos lugares que oferecem perigo para ele e que podem afastá-lo de Deus. Ah, eu não vou beber, eu fiz um propósito com Deus, eu não quero mais beber. Aí aquele seu amigo abençoado, vamos no barzinho hoje? Vamos. Eu só vou lá, eu não vou beber. Daqui a pouco, ele vai estar bebendo. Daqui a pouco ele vai e está sambando. E daqui a pouco ele vai e está ficando com todo mundo. Daqui a pouco é ele, o crente, que está chamando o ímpio. Bora pro barzinho? Aí passeia na vinha. Aí vem da vinha. Ai, conheci o meu amado, conheci a minha amada lá na vinha. Aí volta. Ai, só que ele não quer, ela não quer compromisso com Deus. Só quis me usar, só quis me enganar. Volta tudo quebrado. Porque está passeando onde não deve passear. Porque está brincando com os seus sentimentos, está brincando com o propósito de Deus. E o inimigo acaba nos derrubando emocionalmente. Por quê? Porque a vinha é o lugar de tentação. Você sabe que você não pode. Quando Deus fala para você, não, esse relacionamento aqui não é para você, aí o que você faz? Você tem que pegar, bloquear. Tira do seu campo de visão. Tira. Porque senão você vai ver, você vai querer. E você sabe que aquilo te faz mal. E você sabe que aquilo te destrói. E você continua alimentando aquilo. Por quê? Porque a gente não consegue. E era o que Sansão estava fazendo. Ele estava alimentando aquilo que iria o derrubar. Ao invés dele passear no Santo dos Santos, na presença de Deus, ele passeava na vinha. Porque você não vai conseguir depois. Porque você conheceu a pessoa daquele jeito. E hoje a gente está vivendo uma geração. E isso foi muito alimentado pela rede social. Porque hoje você tem um universo na palma da sua mão, no seu celular. Você tem a oportunidade de conhecer o mundo inteiro, de ver o mundo inteiro. Às vezes você quer esquecer aquela pessoa que te faz sofrer. Se você não tivesse celular e internet, você não ficaria vendo aquela pessoa. Mas aí você fica tentado e vai lá olhar a rede social dela para chorar, para sofrer. Vai lá para cair. E a gente brinca. A gente brinca com aquilo que a gente não consegue dominar. Ao invés da gente cortar. Eu vou cortar aquilo. Então a gente vive uma geração que a internet coloca a vaidade no nosso coração. Ai, você é linda, você é maravilhosa, você é lindo, você é maravilhoso. Então você tem que paquerar todo mundo. Você não precisa ter compromisso com ninguém. Você tem que viver a sua vida. Ah, eu tenho 1000 oportunidades, porque eu sou muito. E aí a pessoa tem várias, mas na verdade ele e ela não tem ninguém. Porque acostumou a ser cortejado, a ser bajulado pelas pessoas. Vive um mundo de ilusão, vive um mundo de mentira. Porque vai envelhecer sozinho e é muito triste. É muito triste porque a vida vai passar. Deus, Ele nos chamou para construir uma família. É como você brincar com um carro. Um carro sem freio, vai acontecer o que com ele? Ele vai se arrebentar. E o Espírito de Deus era o freio na vida de Sansão. Mas Sansão gostava de brincar com o propósito, brincar com o pecado. Ah, é onde que o meu casamento acabou? Comecei vendo pornografia, comecei aceitando proposta, começou de alguma forma, começou passeando na vinha, não foi passeando no quarto de oração, com certeza. Para alguns, é a questão, é o lado sentimental, para outros, pode ser a questão financeira.
A pessoa não, chega aqui no altar, Deus, eu vou comprar uma casa, eu faço um propósito contigo, só que está todo endividado, está toda endividada, aí vem Deus, conserta a vida financeira da pessoa, fica uma bênção, glória a Deus. Aí ela recebe uma ligação do banco, ela ganha 3 mil, olha, vamos te oferecer um cartão de 10 mil, aceita. O irmão acabou de sair das contas, o que ele faz? Pega o cartão. Glória a Deus, Deus é fiel, me deu um limite de 10 mil. Está passeando na vinha. O irmão acabou de sair da dívida. Aí o que ele vai fazer? Vou gastar. Vou trocar de carro, nem precisa. Vou trocar de celular, porque eu preciso. E não é pecado você ter um carro bom, você ter um celular bom. Mas o seu propósito não era sair da dívida? O seu propósito não é comprar uma casa? Não, vou colocar botox. Nada contra, gente. Quem quiser, amém. Ficar bonita. Tem uns que ficam esquisitos, né? O pessoal já tem a boca grande. Está uma moda agora de deixar a boca maior. Eu falei, que é isso, Jesus? Eu falei, olha o tamanho da minha boca. Imagina, não vou inventar moda. Botar mais boca. Só vai ficar boca. Aí a pessoa, meu Deus, que coisa assim. Estou tudo esticado. Eu estou de botox. Mas meu carro está caindo aos pedaços. O escapamento caiu no meio do caminho. Olha as prioridades. Os filhos, a casa. Tem coisas que são prioridade na nossa vida. E a gente passeia na vinha. Assim como aquela pessoa que é briguenta. A pessoa que não pode ver uma confusão, que ela já quer brigar. E você pode ver que a pessoa que é nervosa, sempre o garçom erra o pedido da mesa dela. Sempre o barbeiro está na frente dela quando ela está com pressa. E não adianta ir para a faixa da direita, ele vai para a faixa da direita. Ele vai para a esquerda, o barbeiro te persegue até a esquerda. Por quê? Porque você é nervoso. Porque você é nervosa. Eu sou briguento. Eu já sei que eu vou brigar. E aí a pessoa caça confusão em tudo que é lugar. E ela não vê que muitas vezes ela pode fechar portas na vida dela por causa de barraco. Eu lembro que um dia, no setor onde eu trabalho, as minhas amigas falaram assim, cara, antes da gente te chamar aqui para o setor, a gente vasculhou toda a sua rede social. A gente viu suas fotos, a gente viu o que você escrevia, para ver se você era uma pessoa legal para ter aqui para trabalhar com a gente. Porque a gente já vê que não é muito legal, a gente já... E vai que ela me pega justo naquele dia que eu estou muito brava com o senhor Anderson. E eu escrevo lá, vai dormir para fora hoje. Você pensa que me engana? Sua casa caiu, Anderson Sati. Ah, meu Deus, essa mulher é um perigo. E aí, a gente está passeando na vinha. Por quê? Porque você sabe que você é nervoso. E você vai nos lugares caçar confusão. Se você está nervoso, está estressado, vai para o seu quarto. A palavra diz assim, irai, mas não pequei. Você está irado? Fecha a porta do teu quarto, fica lá até a ira passar. Ora, se você sair irado, o que tem de irmão que chega para a gente e fala, pastora, eu bati na fulana, bati mesmo. Falei, gente, nem quando eu não era crente eu não tinha coragem. Como que a pessoa está nesse nível de sair no tapa? E o pastor sempre fala, quando você for fazer barraco, não vai com a camiseta da igreja. Tá bom? Não vai. Porque senão o pessoal vai gravar a camiseta da igreja. Eu fui lá e quebrei o pau lá, com todo mundo. E o que a gente tem que fazer? Às vezes todo mundo teve um dia ruim, você não sabe como foi o dia daquela pessoa também. A pessoa que está te enchendo o saco é porque está infeliz. Porque gente feliz não enche o saco de ninguém. É porque a pessoa está mal resolvida com ela mesma, ela está triste, ela está com algum problema.
E você não vai piorar o problema dela. E você não vai contribuir para que ela fique pior. Talvez uma palavra que você vai liberar na vida daquela pessoa, um comportamento que você vai ter diante daquela pessoa pode mudar a vida dela. É aí que a gente mostra o evangelho. Eu não mostro que eu sou cristã quando eu estou cantando, quando eu estou ministrando, quando eu estou pregando, quando eu estou tocando bateria, quando eu estou tocando teclado. Eu mostro que eu sou cristã da forma como eu reajo às provocações, a forma como eu me comporto lá fora. Muito mais do que como eu me comporto aqui dentro. Então, por ele passear na vinha, ele acabou gostando de uma filisteia. Olha o que acontece. E aí os pais são bênção na nossa vida. As pessoas que nos amam, a gente tem que ouvir pessoas que nos amam, que têm bons conselhos para nos dar, que já passaram muitas vezes por aquilo que a gente está passando. E eles falaram: Sansão, tanta mulher em Israel, tanta mulher bonita, para que vai procurar no mundo? Ah, pastor, mas na minha igreja não tem. Meu filho, quando Deus quer, Ele manda o seu amado, a sua amada. Não precisa você ficar caçando, que se você procurar, você vai achar, mas às vezes você não vai achar coisa boa. Não precisa. Você está na igreja para buscar o Senhor. Quando Ele tiver que colocar alguém na sua vida, Ele vai colocar. Ele cruza o caminho, o seu caminho com o caminho da pessoa. Ele que une os seus santos, como Isaac esperou por Rebeca. E a palavra diz que ele esperou orando. Mas aí ele vê aquela mulher e aí ele gosta dela. Por quê? Porque ele só vê com os olhos carnais. Ele não considera a dimensão espiritual da escolha dele. Ah, é bonita. Ah, é bonito. Tem Deus? Não, não importa. É bonito, é bonita, tem dinheiro. E a gente que é cristão, a gente tem que considerar os valores espirituais na hora de fazer uma escolha. E Sansão não considerou, falou: não, eu quero ela. Recebi essa proposta, não estou nem aí. A gente não considera a dimensão espiritual daquilo que a gente está escolhendo. Ai, pastor, eu quero ir na igreja, mas meu marido não quer. Eu não vou para a igreja porque ele me impede de ir. A minha esposa me impede de ir. E a pessoa fica frustrada. Por quê? Porque na hora que ela se relacionou com a pessoa, ela não olhou o caráter da pessoa, de cristão, de cristã. Ela não se importou com isso. E Sansão não se importou. Não, é bonita, isso que importa. E foi. E se casou com essa mulher. Foi procurar uma mulher justamente no território do inimigo, no lugar errado. Recebeu uma proposta. Quando você recebe uma proposta, essa proposta, eu vou ter que mentir, é ilegal, eu estou fazendo coisa errada, vai desagradar a Deus, é uma prosperidade que não vai agradar a Deus. A gente tem que considerar a dimensão espiritual daquilo que a gente escolhe. Sansão vai procurar justamente no território do inimigo uma mulher para ele se casar. E aí o que acontece? Ele se casa, tem um casamento fracassado, sofre muito no casamento dele. Depois você lê a história, você vai ver que tristeza, que tragédia foi o casamento de Sansão. Foi um abismo que ele cavou para a vida dele. Casou mal. Depois desse casamento ruim, ele se envolveu com uma prostituta. E não bastasse a prostituta, depois ele encontrou a mulher que seria verdadeiramente o seu fim. Por quê? Porque Sansão não entendeu que era tempo de recomeçar. Como? O primeiro casamento de Sansão fracassou. Por quê? Porque ele fez uma escolha errada. Isso trouxe muitas coisas ruins para a vida dele. Quando o primeiro casamento fracassou, o que ele deveria ter feito? Está na hora de parar
de escolher errado. Está na hora de parar de passear na vinha. Está na hora de parar de brincar com o propósito. Está na hora de eu me consertar. Está na hora de eu parar de beber, senão eu estou cavando a minha sepultura. Está na hora de abandonar esse vício. Está na hora de abandonar essa estrada que eu estou tomando. Está na hora de parar. O inimigo está me provocando, eu estou saindo no braço e ele está armando uma cilada para destruir você espiritualmente, porque quem está do lado de lá já é dele. Está na hora de parar, Sansão, é hora de parar e recomeçar. A gente tem que entender quando é o tempo do recomeço nas nossas vidas. Eu vi que eu me atolei em dívida, eu vi que ministerialmente eu fracassei porque eu cometi erros. É hora de reconhecer, agora é hora de parar e recomeçar. Chega. Mas não é recomeçar de qualquer jeito. Sabe como Sansão recomeçou? Cometendo os mesmos erros. Saiu de um casamento ruim, foi atrás de uma prostituta. Saiu da prostituta, foi atrás de Dalila. O filho do sol significa filho da luz, Sansão, e Dalila significa filha da lua, filha das trevas. Olha como Sansão vai recomeçar. Ele não entendeu que era tempo de parar ali. Agora é hora de você parar, Sansão. Agora é hora de parar. Você está triste com a sua vida financeira? Você está triste com a sua vida sentimental? Você está triste com a sua vida espiritual? Por quê? Porque você é tão superficial com Deus? Porque você só fica no raso? Chegou a hora de parar. E aí é hora de recomeçar como? Recomeçar com Deus. Recomeçar não cometendo os mesmos erros, aquelas amizades que te levaram para o buraco. É hora de recomeçar. Peraí, eu vou parar e agora eu preciso fazer certo. Eu preciso recomeçar com Deus. É tempo de recomeço. Deus deu uma nova oportunidade para Sansão. Ele perdeu a esposa, foi uma tragédia o casamento dele. E era para ele ter aprendido. Era o momento dele parar. Agora eu aprendi. Eu fiquei no hospital, eu quase morri. Agora eu aprendi. Parei de dirigir igual louco, quase morri, acabei com o meu carro. Aprendi. Não, eu vou recomeçar. Eu vou continuar correndo. Eu vou continuar mentindo. Eu vou continuar fazendo. E o que acontece? Quando nós repetimos os mesmos erros, nós caímos num buraco ainda maior. Um abismo chama outro abismo. E a gente pensa assim, não, eu vou recomeçar. E você se firma com Deus. Na primeira tentação, na primeira investida, você cai. Por quê? E aí você vai cair pior ainda do que a primeira vez. Porque você não entendeu que Deus te deu uma oportunidade de recomeçar, de zerar sua vida, de mudar suas atitudes. Você precisa entender o tempo de recomeçar. Diga assim para o seu irmão, você precisa entender o tempo de recomeçar. Cabeçudo. Tem que entender o tempo de recomeçar. Mas recomeçar do jeito certo. Assim como Neemias viu os muros de Jerusalém destruídos, ele entendeu que era tempo de recomeçar. Ele chorou, ele se entristeceu de ver os muros destruídos. E o que ele fez? Ele falou, não, eu preciso reconstruir esses muros. Eu preciso reconstruir. Só que eu não vou reconstruir da forma errada. Ele entendeu que chegou o tempo de pôr a mão na massa. Chegou o tempo de começar e carregar entulho, limpar, para fazer uma reforma é difícil. Ele entendeu que ele não poderia parar de construir o muro por causa da oposição do inimigo. Toda vez que você começa a construir algo com Deus, toda construção gera oposição. E nós não podemos ceder diante da oposição. Ele entendeu que nem sempre quem está do seu lado está com você. Muitos homens queriam ajudar Neemias. A gente vai te ajudar. Eram inimigos infiltrados. Ele falou, eu não quero. Porque ele tinha discernimento espiritual. E ele sabia que ele não deveria se misturar. Nós não podemos voltar para lugares que Deus já nos libertou. Nós não podemos voltar para ambientes que nos adoeceram.
Tem uma frase que diz: você não pode se curar no mesmo ambiente que te adoeceu. No mesmo ambiente que te adoeceu, você pode sim ter um testemunho, ter a vida mudada. Mas naquele mesmo ambiente não dá, você tem que mudar. Nós não podemos voltar para lugares que Deus já nos libertou. Seu casamento quase acabou por isso, sua vida quase acabou por isso, não volta. Não volta, porque o abismo vai ser maior. Entenda que Deus te deu uma nova chance, é um tempo de recomeço, é uma nova chance que Deus está te dando. Não perca a oportunidade, porque nós temos que administrar a coisa mais preciosa que nós temos na vida, que é o tempo. E é triste porque você vê que 10 anos passa rapidinho. E aí você vai amargar aquilo que você não fez, porque você não teve sabedoria. E como que você vai ter sabedoria? Através da palavra de Deus. De não voltar para lugares que Deus já te libertou daquilo. Então não volta para lá. Não volta. Ah, eu vou só um pouquinho. Você vai cair de novo. Só que dessa vez vai ser pior. E Sansão não entendeu isso, assim como Ló. Ló, ele fez escolhas erradas. Ló, ele era sobrinho de Abraão. Deus era com Abraão. Aí chegou um momento que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E ele falou: olha, a gente tem que se separar aqui. Aí Abraão falou: ó, você escolhe para onde você quer ir. E Ló falou: eu quero ir para as Campinas Verdejantes, bem pertinho de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade, Sodoma era a pior cidade que você imaginar, e Gomorra também. Era a cidade que a prostituição, olha, terrível. Você acha que esse mundo está terrível? Você não imagina o que era Sodoma. Prostituição, sacrifício de gente, uma coisa terrível. A promiscuidade era terrível. E Ló, ele não considerou nada disso. Ele cresceu o olho ali, aquele lugar é próspero, eu vou para lá. Ele não considerou a dimensão espiritual, falou: eu vou para lá. Eu quero ir para lá, eu estou de olho na riqueza, eu estou de olho na prosperidade, eu estou de olho no que é bom, então eu vou para lá. Ele foi para as Campinas Verdejantes e logo ele fez uma casa em Sodoma. E aí, Abraão aguardou a promessa de Deus. Fala que Abraão habitou nos carvalhais de Manre. Esses carvalhais de Manre eram um lugar muito bonito, cheio de carvalhos. E os carvalhos, eles são árvores que a Bíblia fala muito, de uma forma muito bonita, que vence o vento, a tempestade. E os carvalhos, eles são usados para medir as tempestades de um lugar, porque eles vão se envergando, eles vão se entortando, mas eles não caem. Então você consegue medir o tanto de tempestade que tem no lugar por causa daquele carvalho. Tem até um carvalho que chama o Archangel, e ele recebe visitação do mundo inteiro, porque ele é lindo, e ele é muito, muito antigo. E ele é todo torto, porque ele é resistente à tempestade. Abraão, ele estava ali. Abraão habitava nos carvalhais de Manre. Ali ele tinha a presença de Deus. Ali ele tinha a paz de Deus. Ali ele aprendeu a esperar em Deus. Como nós cantamos, né? Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui. Ele se voltou para o Senhor. Ele se voltou para a presença de Deus. Eu vou esperar no Senhor. Mas Ló não. Ló falou: não, eu vou. E foi habitar em Sodoma. E o que aconteceu? Ló foi para Sodoma. E ele colocou uma expectativa errada ali, no lugar errado. Aí Ló começou a colher frutos da sua escolha. Não adianta eu ir para Sodoma e pedir para Deus abençoar. Deus me abençoa em Sodoma. Não vai te abençoar. Deus me abençoa. Jonas, vai para Nínive. Não, eu quero ir para Tarsis. Não adianta, Jonas. Não adianta orar para eu abençoar a sua ida para Tarsis. Eu quero você em Nínive. Deus abençoa o meu namoro com a Dalila. Não adianta. Não adianta colocar expectativa no lugar errado. Ló colocou expectativa no lugar errado. Totalmente fora do que Deus tinha. Ele colocou a casa dele lá. E o que aconteceu?
Ló começou a colher os frutos da sua escolha. O Bera, o rei de Sodoma, junto com outros 4, se envolveram numa guerra. Ló foi levado cativo, foi sequestrado, ele, a sua mulher, seus bens foram tomados. E aí o que acontece? Ele foi sequestrado. Abraão, que era um homem de Deus, se compadece de Ló, fala: eu quero meu sobrinho, Deus, eu preciso resgatar o meu sobrinho. Gente, Abraão não era guerreiro, ele não era de exército. É a primeira vez que você vê Abraão levantando um exército. Ele levanta 318 homens para ir lá resgatar o sobrinho dele. Assim como você precisa de uma igreja orando por você para você se libertar, uma igreja intercedendo por você, um pastor ajudando você. Abraão sai ali do seu conforto, assim como as pessoas que pagam o preço de oração por nós, a nossa família que sofre com as nossas escolhas erradas. Porque todo mundo vai sofrer. Se você casar errado, se você se endividar, se você adoecer, quem que vai sofrer? As pessoas que te amam, não é só você. Todo mundo vai sofrer. Se você casar errado e tiver filhos, os seus filhos vão sofrer muito. Pensa na decisão que você está tomando. É triste, por quê? Porque hoje muitas das coisas ruins que acontecem vêm da falta de estrutura de lar. As pessoas não têm mais lar, não têm mais família. Isso está sendo roubado de nós. E Ló, ele perdeu tudo, estava ali cativo. Aí Abraão faz o quê? Vou lá te resgatar. Vem cá, Ló, sai daí, Ló. Vai lá, resgata Ló, resgata os seus bens, resgata a sua família. E sabe o que acontece? Ló, agora, já escolheu errado, já foi para Sodoma, já foi sequestrado, já perdeu tudo, já passou o maior medo da sua vida, podia ter morrido. O que você vai fazer agora, Ló? Para e reflete. É tempo de recomeço, é tempo de se corrigir, Ló. Para e recomeça. Pega o exemplo do seu tio, pega o exemplo de quem venceu em Deus, se mira nesse exemplo, se espelha no que você quer ser. O que Ló fez? Voltou a morar em Sodoma. O rei de Sodoma ofereceu um monte de coisa para Abraão. Abraão falou: eu não quero nada daqui. E Ló faz o quê? Voltou para o mesmo lugar que o destruiu. Volta para Sodoma. Eu vou voltar. Eu vou voltar a morar lá, quero ir para lá, pronto. A vida é minha. Aí o pai está falando, a mãe está falando, Deus está falando, o pastor está falando, o amigo está falando. Eu vou voltar. Estou de olho na prosperidade. Vou recomeçar em Sodoma. Deus me abençoa aqui. Está recomeçando no lugar errado. Está colocando expectativa no lugar errado. Está fugindo do propósito. E ele vai para a direção errada. Era para ele ter recomeçado. Era para ele entender que era o tempo do recomeço, mas Ló não entendeu e ele voltou para Sodoma. E o que aconteceu pouco tempo depois? Sodoma foi completamente destruída. E Ló, ele ficou tão cativo daquele lugar. Quando você entra no pecado, nas coisas ruins, você fica com a sua mente perturbada, você não consegue ouvir a voz de Deus. Ló, ele estava ali, a palavra diz que por ele ser justo, ele sofria com tudo que ele via, mas ele não tinha força para sair dali. Abraão ora por ele e fala: Deus, manda o seu anjo. A palavra de Deus diz que o anjo chega e fala: Ló, vai ser tudo destruído, Ló, vamos sair daqui, a gente veio tirar a sua família, tem gente orando por você. Ló, ele está tão passado que ele fala: vamos jantar. Ló, você não está entendendo. Para você ter uma ideia, era uma cidade de tanta prostituição que os anjos de Deus foram resgatar Ló, e os homens da cidade queriam abusar dos anjos de Deus. Aí Ló falou: não faz nada com os anjos não, pega minhas filhas. Olha o nível da cidade.
Olha o lugar que Ló estava vivendo. E às vezes a gente não vê, fala assim, nossa, a pessoa era tão cheia de Deus, da palavra, da presença. Você não reconhece aquela pessoa. Você fala, meu Deus, ela é tão cheia de Deus, falava da palavra de Deus, agora está se prostituindo, agora está falando palavrão, agora está se comportando como alguém do mundo, totalmente diferente daquela pessoa que estava aqui. Era o que aconteceu com Ló. E o anjo fala, Ló, os anjos feriram aqueles homens de cegueira, falou, Ló, vamos embora, Ló. Não dá tempo, Ló, sai daqui, a cidade vai ser destruída. Ó, não olha para trás. Não olha para trás. Não olha para o que te destruiu. Não olha para onde começou o seu fracasso. Não olha. O que aconteceu? A mulher dele olhou para trás, virou estátua de sal. O que aconteceu com Ló, gente? Perdeu a esposa. A sua casa foi destruída. O fim dele é triste. Por quê? Porque ele não entendeu da primeira vez, quando ele foi sequestrado, que era tempo dele recomeçar, era tempo dele parar, era tempo dele ouvir a voz de Deus. Agora é a hora, Ló, não tem mais tempo de você brincar com o propósito, porque o inimigo vem para te destruir. Só que ele estava num lugar onde ele se apegou ao pecado, ele se apegou às coisas ruins. A sua mulher era apegada às coisas materiais. E o que adiantou lutar pela prosperidade? O que adiantou fazer uma casa em Sodoma? O que adiantou? Perdeu a casa, perdeu os bens, perdeu a esposa, perdeu tudo. Porque o inimigo, ele não vai dar nada para você, não se iluda. Ele vem para te destruir. Ele vem para te iludir. Deus não, muitas vezes ele permite que você perca, que você se humilhe, mas para te exaltar, para te fazer crescer, para te fazer progredir. O que vem de Deus é provido de eternidade, é provido de coisa sólida, é casa feita na rocha, não é construção na areia. O que o inimigo traz para a gente é construção na areia. Era a hora dele entender, agora é a hora de eu parar, agora é o tempo de eu recomeçar. Mas o que ele fez? Ele perdeu tudo. Tudo. A história dele é muito triste, porque ele não entendeu a oportunidade que Deus estava dando para ele recomeçar. Nós precisamos entender o tempo do recomeço. E Sansão não entendeu. Não entendeu o tempo do recomeço. E o inimigo enviou Dalila. Ela foi paga para enganar Sansão. E Sansão, mais uma vez, se deixa levar pela aparência, se deixa levar pela carne. E não considera o propósito de Deus. Uma vez eu usei uma maçã para ilustrar o que acontecia com Sansão, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender o mundo espiritual, né? Para você entender, e Deus te dá discernimento de como as coisas funcionam. Sansão caiu na lábia de Dalila, foi ouvindo, se deixou seduzir, e ela falou, eu quero saber o seu segredo, eu quero saber o seu segredo. Sansão, ele tinha 7 tranças no seu cabelo, e elas tinham um significado espiritual na vida dele, de força, era o Espírito de Deus. E aquelas 7 tranças, se você virar ao contrário, é o candelabro, ele tem 7 pontas. Ele representava o Espírito de Deus sobre a vida de Sansão. Pode trazer, pastor, por favor. E aí você vai entender mais ou menos como que funciona. Sansão, pastora, ele já foi direto, ele caiu, Deus já não foi implacável, Deus assim, não teve misericórdia dele, ele errou, pronto, pagou. Não. O pecado é assim, ó, é gradativo. Você vai indo, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. É como se fosse aqui, ó, eu estou aqui nesse púlpito. Aqui nesse púlpito é a proteção de Deus na minha vida. E aqui onde eu estou, no meio, é o centro da vontade de Deus. E aí, quando eu começo a me afastar de Deus, eu começo a sair do centro. Eu estou aqui, Deus,
Mas Deus não responde a minha oração. Eu estou fora do centro, eu estou fora do propósito. Eu tenho que voltar para o centro. Deus está fazendo entender, meu filho. Eu fechei essa porta para você entender, é para você vir para cá. Aqui é a proteção de Deus. Conforme você vai saindo, de repente, quando vê eu estou lá embaixo, eu já saí do púlpito, eu já saí da parte que me protegia, eu me afastei totalmente de Deus. Então eu coloquei aqui essas maçãs para ilustrar, porque você vê aqui, ó, as duas maçãs, elas estão protegidas por uma embalagem. Aí você fala assim, né? Vamos dar um exemplo. Tem essa aqui, aí você vê uma que está sem o saquinho. O que vai acontecer? As moscas vão direto nela. As moscas querem as maçãs. Aquela que não tem a capinha, ela fica vulnerável, ela fica frágil. Então, ela fala, meu Deus, na minha vida está tudo errado. Parece que eu sou curva de rio. Parece que eu só arrumo coisa ruim para a minha vida. Por quê? Porque não tem proteção. Então, qualquer mosca chega e é fácil o acesso. A você é fácil, o inimigo consegue te derrubar fácil, porque você não tem freio. Não tem nada que te freia. Então, é fácil, para acabar com a sua vida é fácil. Mas, quando a mosca se depara com o saquinho, ela vê uma barreira. Então, não é fácil passar. Ela tem que furar o saco. Ela quer essa maçã. E Sansão era como se fosse essa maçã aqui, que além de ser uma maçã, além de ter a proteção de Deus, ela ainda tinha algo diferente. E quando você vê esse granulado, isso atrai a mosca de uma forma. Por quê? Porque ela tem algo especial. São aquelas pessoas que são chamadas por Deus, que são escolhidas por Deus, que têm a unção de Deus. Elas são uma maçã diferente. Elas têm uma graça, elas têm um brilho diferente nelas. E a mosca deseja aquela que tem um brilho diferente. Aí você acha que esse brilho diferente é porque eu sou muito linda, eu sou muito maravilhosa. Não, é porque você tem uma unção, uma graça de Deus sobre você, que te faz especial. Essa aqui, ela está protegida, mas ela não tem. Essa aqui é diferente, ela tem algo especial. Então, se eu tirar o saquinho dessa daqui, qualquer mosca vem e ela vai ficar toda deteriorada. Isso aqui começa a quebrar tudinho, que são as feridas emocionais que o inimigo vai fazendo em você, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida profissional. Começa a ficar toda deteriorada. E aí o comprador vem, você acha que ele vai querer essa maçã aqui, que está toda arrebentada, que já está adulterada, que já está violada a embalagem? Não, ele quer essa. Eu não vou comprar uma maçã que está cheia de mosca. Eu não vou comprar uma maçã que está toda quebrada. Eu quero a maçã que está protegida. Então, o que aconteceu? Sansão, ele era essa maçã protegida. Ele não podia beber vinho. Ele não podia se embriagar. Quando ele se embriaga, o que acontece? Fura o saquinho, que a gente chama no mundo espiritual de brecha. E aí o inimigo vem e ataca aqui. A mosca fica aqui, ó, o tempo todo. Aquela área da minha vida, a área sentimental, eu estou sempre caindo aqui. Na área do espiritual, no meu trabalho. Por quê? Porque abriu o saquinho, tem uma brecha. Por que a gente fala para um casal se casar diante de Deus? Fazer a sua aliança diante de Deus, ter a bênção do Senhor, para ter essa proteção sobre o casamento. Para não ter buraco, para não ter brecha. A bênção do Senhor é muito importante. Ele abriu um furo aqui. Ele casou errado, ele sofreu, e isso causou muita tristeza por ele, porque aqui onde a mosca foi, causou uma tristeza, causou muita coisa ruim. Ele perdeu, acabaram matando a esposa dele, acabaram dando ela para outro homem. Ele sofreu com a perda dela, sofreu com a traição, sofreu com a mentira e sofreu com o luto. Foi só tragédia na vida de Sansão. Era para ele fazer o quê? Vou recomeçar. Deus, conserta isso aqui para mim. E vou recomeçar com Deus. O que ele fez? Continuou fazendo aquilo que ele não podia fazer. Tem uma abertura aqui. Agora, Sansão não pode tocar em coisa morta. Ele viu um leão e tinha um favo de mel dentro do leão. O leão estava morto. O que ele fez? Foi lá e tocou no leão. O que aconteceu? Mais um buraco.
Aí o que acontece? Essa área aqui está vulnerável, muitas brechas. E foi o que aconteceu na vida de Sansão. Se envolveu com uma prostituta, se envolveu com erro, foi fazendo um monte de presepada, meu Deus do céu. Sabe aquela pessoa que tem um espírito de autodestruição, de autossabotagem? O que ele tinha de força, ele tinha de falta aqui. Ele não tinha sabedoria aqui. E aí, ele foi abrindo brechas, abrindo brechas. Faltava um pouquinho só para estar totalmente descoberto. O que acontece? O inimigo envia Dalila. E Dalila, eu quero saber o seu segredo. Enquanto Dalila estava enganando ele, ele deitava no colo dela. Estava cheio de filisteu escondido no quarto. E às vezes os filisteus ficam escondidos dentro do nosso quarto. Os maus pensamentos, as coisas erradas. Fica escondida na nossa vida. Aquela parte que a gente não mostra para ninguém, aquela parte que a gente não revela para ninguém, às vezes está escondida dentro do nosso quarto. E tinha inimigos ali só esperando Sansão dar uma brecha. E ela vai tentando, até que ele conta, ele confia. E a palavra já diz, né? Maldito o homem que confia no homem. O que aconteceu? Eles cortam o cabelo de Sansão, que era a trança. Abriu completamente isso aqui. Quando abre completamente isso aqui eu não vou tirar tudo para não fazer sujeira. Mas abriu tudo. Quando ele abre tudo, o que vai acontecer? Isso aqui é retirado da vida dele. O Espírito de Deus se retirou de Sansão. Não foi o primeiro buraco, não foi o segundo buraco, não foi o terceiro buraco, não foi. Foi uma série, foi uma sucessão de abismos. Ele não entendeu o tempo de recomeçar. Muitas vezes nós, na caminhada, temos que recomeçar. A gente não é 100% certo, a gente não está sempre com a razão. Tem hora que você tem que ser quebrado mesmo. Tem hora que você tem que retroceder um pouco para poder avançar. Tem hora que Deus permite a gente cair um pouco, para a gente lembrar das nossas raízes. Mas a gente tem que entender aonde Deus quer que eu recomece. Eu preciso entender que é o tempo de parar. Esse caminho está me levando para a destruição. Quando ele corta o cabelo de Sansão, é tudo tirado dele. Ele fica completamente sem a proteção. E o que acontece? As moscas vão todas nele. Aí vem os homens para prender Sansão. Quando os homens vêm para prender Sansão, ele vê aqueles homens escondidos. A palavra de Deus diz que ele se levanta e ele vai pegar a sua espada. Ele fala: agora eu vou contra eles e eu vou destruir como antes. E ele está completamente sem força. Ele foi completamente aniquilado. Sabe o que fazem? O Sansão pega igual essa maçã aqui. Eu vou tirar todo o saco e começar a bater ela aqui, ó. Começaram a quebrar tudo isso aqui nele, ó. Deixaram ele cego, furaram os olhos dele, bateram nele. De herói ele virou um palhaço. Vamos nos divertir com a cara de Sansão. E fizeram dele um palhaço. Vamos ficar rindo dele. E ele ficou todo quebrado. E a palavra de Deus diz que quando ele foi e ele não encontrou a força de Deus dentro dele, Juízes 16, 20, acontece a coisa mais triste que pode acontecer na vida de um homem. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado, está dormindo espiritualmente. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. E essa coisa mais triste que pode acontecer é a gente não perceber que o Espírito Santo se afastou de nós. É a gente não perceber que a gente está tão longe de Deus que o Espírito Santo não está mais com a gente. Por quê? Porque ele diz assim: se você me buscar, eu estarei com você. Porém, se você me rejeitar, eu vou ficar longe de você.
E ele achou que ele podia tudo. Ele achou, agora eu vou naquela força, agora eu vou conseguir. E a presença de Deus se afastou dele. E aí eles levaram ele para quê? Ele perdeu sua força, ele perdeu o seu prestígio. Aquele homem que com uma queixada de jumento matava 1000 homens, aquele homem que levou um portão de ferro no braço, aquele homem que tinha uma força sobrenatural, ele perdeu tudo, porque ele brincou com o propósito, ele não deu valor às coisas espirituais, ele não deu valor aos princípios de Deus. Se a gente não der valor nos princípios de Deus, na nossa vida espiritual, na nossa casa, da nossa família, o que você acha que vai segurar você? O que acha que vai segurar o inimigo de trazer a tentação e você não cair? Por que você não vai cair? Porque você tem visão espiritual. E Sansão, ele não via. E aí, ele começa a ser todo quebrado. E eles colocam ele para empurrar um moinho, para trabalhar. Com o seu cabelo cortado, raspado, ridicularizado, sozinho e cego. Incrível que quando ele fica cego é que ele começa a enxergar. E às vezes Deus precisa deixar a gente cego e nos fazer perder algumas coisas para que a gente possa começar a enxergar. Para os sonhos de Deus e para as promessas de Deus nascerem dentro da gente, algumas coisas precisam morrer dentro da gente. Senão o sonho não vai nascer. Senão você vai viver colocando expectativa nas coisas erradas. Não vai acontecer. Deus não vai abençoar o seu namoro com Dalila Sansão. Não adianta orar por ele. E aí Sansão começa a empurrar um moinho, humilhado. E ali, quando ele perde a sua força e para de confiar no seu próprio braço e para de achar que ele sabe tudo e que Deus é que não sabe, e para de achar que ele é dono dele mesmo, ele começa ali a meditar em Deus. Ele começa ali a empurrar e ouvir aquelas piadas. Ali ele começa a voltar o seu coração para Deus. E a palavra de Deus diz que o cabelo de Sansão começa a crescer de novo. É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Deus não tinha desistido de Sansão, mas Sansão precisava entender o tempo do recomeço. Enquanto o cabelo dele estava crescendo, talvez você está aí passando por lutas, dificuldades, se sentindo como Sansão, sem força, sem cabelo nenhum. Começa a crescer de pouquinho, tão pouquinho. Está ali empurrando, está ali sofrendo, está ali sendo humilhado, mas está ali empurrando e está ouvindo Deus dizer:
É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. O cabelo dele começa a crescer. Deus já está trabalhando. Às vezes o seu cabelo está crescendo ali. É pouquinha bênção, é pouquinha coisa. Parece que é tão pouquinho, tão pouquinho. Mas está crescendo. Está crescendo. Deus está te devolvendo a força. Se você recomeçar do jeito certo, se você recomeçar da forma certa com Deus, começa a crescer o cabelo de novo. Ele é que transforma a nossa dor em milagre. Ele transforma. E ali, cego, ele consegue ver. E ele produziu a pérola mais importante que Deus queria de Sansão. Sansão entendeu que o maior inimigo dele era ele mesmo. Era ser impulsionado pelos seus desejos. E ali ele produz a pérola mais importante que Deus queria dele. O arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Se você mudar, conversão é mudar a direção. O verdadeiro arrependimento gera frutos. E ali, empurrando aquele moinho, ele começa a entender que ele precisava buscar o Senhor, que o rio de Deus precisa fluir sobre a dor, para que ela se transforme em milagre. Flua o teu rio sobre a dor, transforma ela em louvor, Espírito Santo interior, da ostra ferida, pérola sou. Sansão começa a produzir ali arrependimento verdadeiro. Como essa canção, que ela nasceu de um luto, de uma perda. Quando eu perdi minha mãe, eu me senti como Sansão, sem cabelo. Mas eu estava ali, empurrando muito, esperando a hora da cura. Eu estava ali levando a palavra, orando pelos aflitos, com o coração arrebentado.
mas empurrando, deixando a cura entrar. E quando o cabelo dele cresce, pega o Sansão e levam Sansão para o templo e amarram ele em cadeias sobre 2 colunas para começar a se divertirem com a cara dele. Mas eles não viram que o cabelo dele tinha voltado a crescer. E aí, quando ele está ali no templo, ele fala assim: Senhor, lembra de mim, dá-me forças, só mais uma vez. Ele sentiu saudade da presença de Deus. E ele pede para Deus: Deus, me dá força, como antes, só mais uma vez. Ele entendeu: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso do Senhor. Lembra de mim mais uma vez, Senhor. Lembra de mim. Lembra de mim, eu preciso de Ti. Assim você precisa voltar o seu coração para Deus. Ele entendeu que ele não podia viver sem o Senhor. Ele sentiu saudade. E ele falou: lembra, Senhor, de mim mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, porque eu preciso de Ti, Deus. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de Ti. Sansão, quando ele está cego, ele começa a enxergar e ele começa a entender: é hora de voltar o seu coração para Deus, Sansão. É hora de recomeçar, é hora de voltar para o Senhor, Sansão. Não vale a pena existir longe dele. A sua vida não vale a pena longe do Senhor. Não deixa para entender isso tarde demais. Não deixa para entender isso depois que não tiver mais como corrigir. Essa maçã quebrada aqui, que ninguém quer comprar, que ninguém quer porque foi furada pelas moscas, essa casca se quebrou todinha. As feridas são profundas da alma. E o que a pessoa vai fazer? Ela vai pegar essa maçã e jogar no lixo. Mas Deus, Ele quer essa maçã. Ele pega essa maçã do lixo, aquele que ninguém quer. Eu quero essa maçã. Eu quero restaurar a vida dela. Ela está completamente sem casca, mas eu não vou descartar. Eu vou começar a fazer nascer o caramelo de novo. O cabelo vai começar a crescer de novo. A unção vai ser derramada de novo. Eu não vou desistir de você, filho. Eu vou te cobrir novamente. Volta para mim. Você viu que longe de mim não tem nada para você. Não vale a pena existir. Volta para mim. E o mais bonito é que Sansão,
ele é citado em Hebreus 11, 32, 34. Por quê? Ele é citado como os heróis da fé. E aí você pode dizer assim, mas como que um homem que fracassou dessa forma, como que um homem que errou dessa forma, está sendo citado na galeria de heróis da fé? Por quê? Porque ali ele disse, Senhor, só mais uma vez, e o Espírito de Deus vem sobre ele novamente. E quando ele empurra aquelas colunas, aquele templo vai abaixo e tudo é destruído. E ali os filisteus foram eliminados. E ele matou mais gente com a sua morte do que com a sua vida. O propósito dele era libertar o povo da escravidão, da opressão dos filisteus. E ali, quando ele estava cego, ele conseguiu cumprir o propósito. E por que ele é citado na galeria dos heróis da fé? Porque Hebreus 11, 32, 34. Você vai entender por quê. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir-me o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam ao fio da espada, e da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Por que que Sansão é citado ali na galeria dos heróis da fé? Aqui está o segredo. Porque da fraqueza tirou força. Quando ele estava fraco, Deus o fez forte. Quando ele estava cego, é que ele começou a enxergar. Quando ele parou de agir com o seu coração e começou a deixar o Espírito Santo trabalhar, ele se tornou um novo homem. E o grande mistério do recomeço com Deus, para você entender o tempo do recomeço de Deus para a sua vida, é você entender que você precisa tirar a força da fraqueza. Quando menos você tiver de você, mais você precisa ter de Deus. Você vai tirar a força dessa fraqueza que você está vivendo. Meu Deus, eu estou tão limitada, eu estou tão impotente, eu estou tão sem recursos, pois agora, como que eu vou pregar a Deus? Tão triste, como que eu vou fazer? Quando você subir no altar, cara, quando você subir no altar, não tem nada de você, você não tem força, você está com o seu coração desmanchando. Mas da sua fraqueza é que você vai tirar força. O Espírito Santo se aperfeiçoa na fraqueza. E aí não tem nada de você. Então sou eu que vou usar. É assim que Deus faz. Da fraqueza você vai tirar força. Se coloque de pé no seu lugar. Você precisa entender. Tem pessoas aqui que o inimigo se levantou para destruir você, para te tirar do propósito. O inimigo levantou pessoas para te entristecerem, pessoas para te caluniarem. Ele fez armadilhas para tirar a paz do seu coração. E hoje os seus olhos espirituais estão sendo abertos para que você entenda que você não pode abrir mão do propósito. Você não pode abrir mão do Espírito Santo de Deus. Você não pode abrir mão dessa proteção sobre a sua vida. Que você não pode voltar para os lugares que te destruíram. Você não pode voltar para os mesmos erros. Você não pode voltar para as mesmas pedras. Não volte para o lugar onde Deus já te libertou. Não volte. Não volte. E o inimigo muitas vezes vem, Deus te curou da rejeição,
E aí o inimigo vem trazer rejeição para abrir de novo aquela ferida. Parecia que Deus já tinha te dado vitória. O inimigo levanta pessoas contra você, para você achar que você perdeu. Quando o inimigo vier fazer um furinho ali na proteção, aí que é o momento de você pedir para ele fechar. É o momento de oração. É o momento de oração. De em oração você buscar a presença de Deus. É um momento de em oração você pedir aquela proteção novamente, para fechar aquela brecha, para tampar aquilo, para Deus sarar a sua ferida. Então, se o inimigo se levantou contra você, Deus quer cobrir a sua cabeça. Não deixe ele tirar o seu cabelo. Não deixe ele arrancar a sua força. A sua força está no seu joelho e não no seu braço. A sua força está na sua oração e não no seu grito. A sua força está no altar. A sua força está nos braços de Deus. Como as borboletas, que das cicatrizes nascem asas. Você precisa deixar as asas nascerem. Você precisa deixar o Espírito Santo te sarar. Não deixe o eu te afastar da presença, te afastar do jardim, te afastar do Senhor. Entenda que Ele é tudo de mais precioso que você tem. Não deixe nada roubar a presença de Deus de você. Se você tiver a presença de Deus, se você tiver compromisso com Ele, você vai ter tudo. Deus, toma essa vida em tuas mãos. Toma cada um em tuas mãos. Entenda, a sua prosperidade vem de Deus. A sua vitória vem de Deus, não vem do homem. Vem dos seus joelhos. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus. É dele a última palavra. Então não deixe nada te afastar dele. Nada. Volta para o propósito. Não brinca com o propósito. Volta. Deixa o orgulho de lado e volta. Deixa o eu de lado e volta. Diz: Senhor, é da minha fraqueza que vai nascer a força. É da minha fraqueza. Se renda ao Senhor. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Produz o verdadeiro arrependimento que Deus quer de você, para sua vida mudar. Mudança de atitude. E os inimigos se calarão. Os inimigos cessarão e haverá paz sobre o povo de Deus. Quando você voltar para o propósito. Deixa o eu de lado, deixa o orgulho de lado, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. E você vai testemunhar. A restauração é tempo de recomeçar da forma certa. A expectativa na pessoa certa, Jesus, que nunca vai te trair, que nunca vai te abandonar, nunca vai te decepcionar e nunca vai desistir de você. O nome de Sansão está na galeria dos heróis da fé. Em qual galeria o seu nome vai estar quando você partir? Qual legado você vai deixar? Que o seu nome esteja entre aqueles que da fraqueza tiraram força. Que o seu nome esteja entre aqueles que fizeram diferença nessa terra com a presença de Deus. A história de Sansão terminou ali, mas a sua não precisa terminar aqui. Não precisa terminar assim. Hoje você acordou com vida, é mais uma oportunidade de recomeçar. Então destrua aquilo que está te destruindo. Mate aquilo que está te matando. Tira da lila da sua vida e volta para o propósito.
Não cultive o que Deus não plantou. Arranque o que Deus não plantou. Volte para Ele. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer. Chamou por ele, diga. Tá doendo? Chama por ele.